E se de repente nós descobríssemos que tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente politicamente falando, fosse na realidade parte de um grande karma coletivo? O que você pensaria sobre isso? O que você pensa sobre isso, amiga? Fala para mim, faça uma dissertação para mim. Olha, eu acredito e ao mesmo tempo eu tenho umas certas ressalvas sobre esses karmas. Porque é aquela coisa, eu acho que a gente herda muita coisa que foi feita há muitos anos atrás, que a gente meio que carrega, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tá limpando certas coisas. Então, tipo, Você acha que os lugares geográficos têm energia? Tipo a terra, o chão tem energia? Porque tem a questão cultural e tem a questão física, terrena. eu acredito sim. Acredito que cada lugar, eu acredito, existe os chakras, né, mundiais, e eu super acredito nos chakras mundiais e tudo mais. E acredito muito também na carga energética que cada solo fica também pelas vivências que esse solo tem. Verdade. Então, ao mesmo tempo que você falou, e os karmas no Brasil. Eu acho que o Brasil tem muitos karmas. Nesse caso, esses karmas são muito históricos também, né? Sim. Da escravidão. Algumas pessoas, quando estão na Europa, amiga, eu já ouvi falar isso de mais de uma pessoa falando, que às vezes escutam barulho de guerra, por conta justamente que você está falando, de alguns lugares ainda ecoarem os sons daquela época. E falando do lugar geográfico, por exemplo, Minas, né? A gente acredita muito nessa vibração de Minas por causa dos elementos do solo rico em cristais, em água e tal. Se a gente falar do Brasil, é um país que tem muita natureza, né? Ou tinha, né? Desmatamento, mas tem muita essa coisa, né, do elemento terra aqui. Então, eu acho que isso também traz toda uma energia também de assentamento energético, né? Eu acho que existe toda essa coisa. O Brasil também é um país que mais tem água. O solo brasileiro é um solo que tem muita água, principalmente água mineral, né, que é a água potável. E eu acho que a água também fala sobre emoções, sobre sentimentos, então por isso que a gente é um país muito emocional, muito passional, porque a gente está lidando com a parte emocional mesmo, que é o que vem do solo brasileiro. A gente tem muito, igual aqui em Minas, onde eu moro, existe essa coisa do minério, do ferro, das pedras preciosas. Por quê? Porque aqui era uma área vulcânica, então automaticamente, por a gente é uma grande orgonite, sabe? Porque tem vários tipos de metais e de pedras dentro desse solo. Então, por isso que Minas é tão sagrado assim para as pessoas que não são daqui, costumam vir aqui porque tem toda essa vibe meio mediúnica, meio energética em Minas Gerais. Mas é por causa disso, por causa de ter muito minério, muito ferro. A gente tem muito isso também, a Amazônia, né, que tem essa coisa do pulmão do mundo, né? A Amazônia, a parte Pantanal, né, também. o Pantanal também. E eu acho que tanto ultimamente, se você parar para prestar atenção, eu acho que o fato de ter muito verde lá costumava ter essa coisa mesmo do pulmão, né, do respirar. E esses lugares que tem muito verde, por coincidência, entre aspas, são sempre lugares muito místicos, né? Que tem muitas lendas, que as pessoas veem muitas coisas, sempre por um acaso, né? Acaba sendo um povo ali que diz que vê muita coisa, né? Exatamente. Porque se cria, na verdade, todo um campo energético ali para isso, né? Os espíritos mais puros, eles acabam justamente aparecendo em lugares que tem mais verde. O centro Frei Luiz, na época que ele foi feito num lugar que era um monte de mata. Hoje em dia tem muita casa, não tem mais a mesma energia. Mas explicam que foi feito ali porque eles queriam usar o ectoplasma das árvores justamente para fazer os trabalhos espirituais, entendeu? E você tem toda essa coisa do também da parte de a mata, ela em si, ela é um grande,
como eu digo, é um grande livro, né? Ali tem todas as histórias, tudo ali acontece, é aquela coisa. Você não vai ver, mas as árvores sempre veem, né? E você vai morrer e as árvores vão continuar ali com aquelas histórias ali agarradas nas árvores. Então, eu acho que tem toda essa parte meio misteriosa também. E astrologicamente, amiga, o que você acha do Brasil? Já que você falou de sentimentos, emoções, o que os astros nos contam? Assim, o Brasil, como qualquer outro país, né, a gente tem os mapas astrais desses países, dessas repúblicas ou monarquias. E o Brasil ele tem 2 mapas astrais. Ele tem o mapa astral monarca, que é o mapa astral que a gente entende esse mapa astral como o do descobrimento do Brasil, porque o Brasil estava sendo regido ainda pelo Reino de Portugal. Então é um mapa astral onde ele é taurino, porque em abril, né, dia 22 de abril. E a gente tem o mapa astral país Brasil, né, que é o Império do Brasil, que depois se tornou república, que é o mapa astral do dia 7 de setembro, que é o que mais encaixa no Brasil hoje em dia. O Brasil não tem muito jeito de Brasil não tem muito jeito de taurino, não. A não ser o fato de a gente gostar de comer, né? Que tem muita comida boa. Mas, assim, o mapa astral que mais trabalham no Brasil é o mapa astral do dia 7 de setembro. Combina mais. Porque ele é quando o país Brasil nasceu, né? E não era mais uma colônia. E ele, nesse mapa astral, o Brasil é virginiano. O Ai, que amiga, teu colega. virginiana é quase um insulto, mas nem tanto. Por quê? Porque essa baderna chamada Brasil, você é virginiano, mas assim, também faz muito sentido, porque existe toda essa mítica de que o virginiano, ele é organizado. E nem todo virginiano é organizado. A gente fala que o virginiano, ele é bom em organização. É diferente de ser organizado. Nem sempre um gestor de uma grande empresa vai ser um bom dono de casa. Ele é gestor de uma grande empresa. Ele é super organizado com a papelada dele lá, mas dentro de casa ele pode ser um grande bagunceiro. É a mesma coisa. O virginiano ele é bom em organização. Então é mais ou menos isso. E aí é que tá. Como assim o Brasil é bom em organização? O Brasil tá uma bagunça, esse país tá uma baderna, como todo mundo escuta. Aí é que tá. O Brasil tem muito karma. E esse karma vem do Brasil monarca, vem do Brasil descobrimento, Brasil colônia. E esse Brasil colônia deixou esse karma para que o Brasil, país, limpe, organize. Só que se você olhar outras partes do mapa do mapa astrológico brasileiro, você vai entender por que está sendo tão difícil essa organização. Primeiramente, o ascendente do Brasil ou é 8 ou é 80. Por quê? Porque durante esse dia do descobrimento, o céu ele estava entre Aquário e Peixes. Então, muita gente leva o ascendente do Brasil como Peixes e outro pega como Aquário. Ambos estão certos. Por quê? Porque Peixes fala mais do emocional. Então, vem mais uma vez essa questão do país ser um país extremamente passional, emocional. Tudo pra gente é um jogo de futebol, ou é o nosso time, ou é o deles. E ao mesmo tempo também fala dessa questão espiritual do pisciano. O pisciano é muito espiritual. E aí pega essa parte do Brasil ser muito religioso. O Brasil, ele, além dele ser muito religioso, ele tem um sincretismo muito grande, então ele mistura religiões e ele é extremamente, como eu posso dizer, ele tem certas manias, igual o brasileiro adora um patuá. Ai, se eu vou assistir a Copa, eu vou usar a mesma cueca que eu assisti a Copa em 1994. Eu só saio de casa com o meu cordãozinho da sorte.
eu tenho que levar o meu santinho junto comigo para eu conseguir aquele emprego, né? Isso é muito do brasileiro também. E peixes também é coletivo, né? E brasileiro gosta muito de estar junto, né? De juntar amigos, juntar família, estar junto, né? Também. Mas isso aí já pega também o aquário. Sim. O aquário fala do coletivo também, Sim, fala sim. do todo. E o Sim. brasileiro tem essa mania. O brasileiro só anda em bando. O brasileiro, se ele for para outro lugar no mundo, ele vai encontrar um brasileiro, porque ele tem toda essa questão do coletivo. Além disso tudo, o aquariano, ele fala muito sobre o futuro, sabe? Tudo é no futuro. E aí pega essa questão do Brasil ser sempre um país do futuro. A gente sempre está nessa de que o Brasil vai dar certo um dia. Um dia o Brasil vai ser um país de primeiro mundo. E aquário é muito espiritualizado também, não é? Não, Não? o aquariano ele é muito mais. Ele é um signo de ar, então ele é um signo mais frio. Entendi. E ele não gosta muito de falar do emocional. Não combina muito com o Brasil, Não não. combina muito com o brasileiro. Mas essa parte do coletivo, de estar junto, isso já tem muito do aquário. E essa questão também do visar o futuro, nunca o presente, também tem muito a ver com o aquário. A lua do Brasil é em Gêmeos, o que explica por que o brasileiro é tão bom de comunicação. O brasileiro é bom de comunicação porque, além dele ter o Sol em Virgem, que é um signo de comunicação, ele tem a Lua em Gêmeos, que é outro signo de comunicação. Então, o brasileiro é muito bom de comunicar. E Qualquer lugar, criativo, né? sim. E aí é que tá, porque o Gêmeos também fala sobre publicidade e propaganda. Por isso que todo mundo fala que o brasileiro é um publicitário nato. Não existe publicidade melhor do que a publicidade do Brasil. Por causa disso, a gente é virão, a gente entende que para comer a gente precisa vender, e para vender a gente precisa ser criativo. Então, o brasileiro tem muito disso, fala um pouco da lua do Brasil. E aí também tem a questão da nossa Vênus ser uma Vênus em Leão, que também fala do porquê que o brasileiro é tão vaidoso, do que o brasileiro gosta de se destacar muito. E aí fala sobre essa parte A gente vende o carnaval, né? Que é uma grande exibição, né? uma exibição do corpo, uma É. exibição do belo, que tem muito a ver com essa coisa da Sim, em Leão, né? De ser exibida. sim. Mas aí é que tá. A gente tem que entender que o karma do Brasil é um karma pesado, porque a gente tem um karma colonial muito grande, Sim. de genocídio, porque a gente Gratidão. matou muito índio, o português matou muito índio. Depois dele ter matado muito índio, ele escravizou povos africanos e trouxe esses povos africanos escravizados para o Brasil. Então, além disso tudo, torturou esses povos escravizados. Quando liberou esses povos, não deu nada em troca, deixou esse povo numa situação muito precária. E aí isso foi se criando karmas, e esses karmas são karmas muito pesados. Logo que ele se torna um país, ele se torna um país no signo de Virgem, que é um signo de organização. Mas, como a gente tem toda essa carga coletiva do aquário, de querer tudo junto o tempo todo, a gente quer abraçar muitas coisas e acaba não conseguindo abraçar nada. E aí é que tá, para se ter organização, a gente precisa separar coisas em nichos. E nem todo mundo quer aceitar esses nichos organizados. E aí fica aquela coisa, não, somos todos um, não somos todos um. Temos que saber dividir cada nicho, cada setor, porque a gente é um país continental enorme. E aí esses karmas, eles vão crescendo mais e mais quando a gente chega na parte de como é que essa pessoa que vai assumir a posição maior do país vai assumir esse aspecto virginiano do país. Esse abacaxi, né? Praticamente. Então, que seria a organização. Quando a pessoa vai sentar na cadeira de presidente, ela tem um karma para se lidar
E junto com esse karma, ela ainda tem a energia virginiana de organização numa bagunça que ela tem que arrumar e que ela não consegue arrumar. Até porque também a maioria dos presidentes que chega lá é tudo, né, amiga? É tudo no ego, trabalhado no ego. Aí bagunça ainda mais o que já está bagunçado. Mas aí é que entra também a Vênus em Leão do Brasil. Sim, é Do verdade. ego, de querer aparecer, de muita gente que assume o poder sem saber a responsabilidade que esse poder pode lhe dar. Uhum. E aí vem toda essa questão desse karma sendo trabalhado e desse karma Desse karma o quê? sendo herdado também. Hoje a gente vai trabalhar, né, amiga, em cima agora dos karmas dos presidentes, né, do Brasil, que a gente deu essa introdução muito para explicar aonde, no nosso ponto de vista, né, pode ter origem desse karma, desse peso que, justamente como você muito bem colocou, foi sendo herdado de alguns presidentes para outros presidentes, né? A gente começa pelo Getúlio. Assim, eu acho que seria interessante a gente pegar um pouco do final da República Velha, né, que é Getúlio, e aí a gente traz mais para o nosso dia a dia, né, para moderno, né? Uhum. E se a gente for pegar lá do inição mesmo, tipo, Marechal Uhum. Deodoro da Fonseca, vai ficar O meio, vídeo vai virar uma série. né? Então, o Getúlio é super interessante, né, amiga? Porque é uma pessoa muito carismática, né? Até hoje em dia as pessoas morrem, algumas pessoas, meu avô era apaixonada pelo Getúlio e outras pessoas, né, odiavam o Getúlio. Então isso também fala muito dessa intensidade toda, né? Tanto de peixes quanto do Gente, estamos leão. gravando num dia de jogo de futebol no Brasil. Juro por Deus que a minha janela está fechada. Mas nada, não significa absolutamente nada. Mas vamos lá, firme e forte, que brasileiro também não desiste nunca. Óbvio. Então vamos lá. Getúlio, né, além de ter essa coisa intensa, o Brasil tem histórico de presidentes carismáticos, né, e que traz essa coisa de amor e ódio também é uma característica muito do Brasil, isso. E aí Getúlio, então, na verdade, o karma do Getúlio vem com concordando ou não com um governo que acabou gerando muita energia pesada também. Foi um governo pesado, com decisões pesadas, também muito de luz e sombra, né? O tudo ou nada, e que acabou se encerrando com a morte dele, que algumas pessoas hoje, até hoje, acreditam que, na verdade, ele foi assassinado e não que ele se automatou, né? Assim, Getúlio realmente é igual a gente estava falando. É um político controverso, né? Meu avô era um fã absoluto de Getúlio, que para mim Getúlio é nada mais nada menos que um populista, mas é aquela coisa, Getúlio, ele tinha um quê de como é que eu posso falar? Meio ditatorial, sabe? Getúlio era um ditador disfarçado de presidente, porque quando Getúlio assumiu na sua primeira vez, a primeira coisa que ele fez foi garantir que o poder dele continuasse. Então, ele foi sendo reeleito, reeleito e reeleito, até que uma hora o pessoal falou: mas peraí, vamos parar com essa palhaçada aí. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com ditadura, né? Ditadura é isso, é você não dar outra opção a não ser reeleito e não sair do poder até você morrer. E aí, o que aconteceu? Ele viu que isso estava pesando na imagem dele de populista, ele deu um passo para trás, falou: não, vou me retirar. Não conseguiu ficar muito tempo, acabou voltando. Aí fez. Por quê? Por que ele acabou voltando? Ele fez questão de colocar alguém lá que ele sabia que ia pisar na bola, para depois o povo pedir para ele voltar. E aí ele voltou. E eu acho que, tipo, o karma que vem atrelado a Getúlio é um karma que vem muito relacionado à forma de como o brasileiro
era um povo precário, ainda é precário, mas naquela época era 3 vezes mais precário do que hoje, tanto em questão de educação quanto em questão de direitos, né? Porque o brasileiro não tinha direitos trabalhistas, ele que criou os direitos trabalhistas. E dessa questão do brasileiro ser eternamente grato pelas coisas. E aí é que vem essa parte. Getúlio é um cara controverso? É. Mas ele foi um cara necessário para a época. Ele entendeu que o povo daria muito mais apoio para ele do que o dinheiro em si. Por quê? Porque até então a gente tinha aquela república do café com leite, onde só o pessoal de fazenda, o pessoal que tinha dinheiro, colocava os presidentes lá. E aí ele conseguiu, fora do café com leite, ele lá um sulista, né? Chegou, não sou nem paulista, não sou nem mineiro, mas tô aqui. Cheguei. E aí ele falou, não, com o povo eu cheguei aqui, com o povo eu vou continuar aqui. Então ele meio que entendeu que essa coisa, que a força do Brasil é uma força coletiva, é uma força de povo. Sim. Só que no meu, assim, já é o meu ponto de vista, né? Eu acho que Getúlio foi um cara que eu acredito que Getúlio tenha se matado. Eu não acredito que Getúlio foi suicidado, como diz o outro, né? Quer dizer, Getúlio se suicidou ou foi suicidado? Eu acredito que ele realmente ele se suicidou, que ele não foi suicidado. Por quê? Porque é um cara que era um cara de poder. Ele não ia aceitar sair do poder, a não ser que ele ditasse as regras de como ele iria sair do poder. Extremamente controlador, né? Eu acho que, na verdade, ele também sempre foi um extremo estrategista, excelente estrategista, porque ele conseguiu tudo o que ele quis, concordando ou não, ele conseguiu. Então, eu acho que, na verdade, eu também acredito que ele tenha se matado, porque a morte dele ali naquele momento foi muito conveniente. Talvez se ele tivesse sido tirado do poder, ele nunca não tivesse ficado forte na história, e a gente não estaria aqui falando dele, por exemplo. Eu acho que o principal medo do Getúlio era a decadência. E aí ele forte na história ele ia ficar de qualquer forma, mas não do jeito que ficou com essa saída estratégica dele, entendeu? Ele seria, vamos supor, um Itamar que assumiu o Collor, e aí o Itamar meio que colocou o plano real em prática, deu uma guinada na economia na época, mas o Itamar não saiu no auge. Muito pelo contrário, quem assumiu logo depois foi o Fernando Henrique, que foi lá e pegou tudo que ele fez e falou que foi ele que fez. E o Itamar morreu como, tipo, substituto do Collor. Sim. Pra mim, eu acho que o medo do Getúlio era esse. Era, tipo, morrer com o legado dele sendo assumido, sei lá, pelo JK. Sim, eu também acho que isso também foi uma morte estratégica. E falando nisso, o JK também tem karma. Também teve uma morte. Bom, vamos começar aí. Getúlio morreu de uma forma trágica, JK morreu dormindinho? Não, amiga, também morreu de uma forma trágica. Você vai se candidatar a presidente do Brasil? Não, não quero morrer cedo. Fala aí. Por aí, né? Não, O peraí. que houve com o JK, amiga? Primeiro que JK tem uma história de falar. Algumas pessoas falam que ele sonhou com Brasília, ou que teve uma intuição com Brasília. Você já viu essa história? Que ele visualizou uma cidade com o formato de um avião e que então ele teve essa premonição, essa intuição de fazer Brasília. É isso que ensinam para a gente na escola, inclusive às vezes dependendo da escola. Mas eu também não acredito muito nessa versão não, amiga. O que você acha? Se você tiver uma pequena noção da época modernista dos anos 50, você vai entender que isso aí é pura balela. Porque se você parar para prestar atenção, nos anos 50 foi um ano muito ligado mesmo a esses avanços tecnológicos, principalmente porque a NASA estava aí criando foguetes, mandando cachorro para a Lua, macaco para a Lua, e logo depois ia mandar gente para a Lua. Então a ideia era essa ideia mesmo de modernismo, de avante, vamos para frente, árvores para quê? Sabe? Nós precisamos de estrada, gasolina e muito
muita fumaça. Que beleza. E aí, se você parar para prestar atenção, eu sempre achei também, como tendo uma noção de história, que as capitais do Brasil são capitais muito abertas, né? Muito assim, de cara. A gente teve Salvador, que era numa praia. Logo depois a gente foi para o Rio, que era numa praia. Muito E todas expostas, né? muito expostas. Todas as capitais de todos os lugares são lugares muito estratégicos para que seja difícil, porque a partir do momento que você está numa guerra, se você conquista a capital daquele país, o país é seu. Não importa se as outras partes ainda não se renderam. Com o tempo vai render, porque a capital é onde está o dinheiro. E se aqueles lugares não conseguirem, ele vai acabar se rendendo. E a capital do país sempre foi uma capital muito exposta. E a gente estava num período de Guerra Fria, aonde tinha eminentemente uma guerra nuclear que iria acontecer a qualquer momento entre a Rússia e os Estados Unidos. Né? Então ficava aquela coisa, quem vai jogar bomba atômica primeiro? E a gente tinha uma capital muito exposta. E Getúlio queria trazer o sonho norte-americano, Juscelino queria trazer o sonho norte-americano para o Brasil, do carro, da casa, de tudo lindo, maravilhoso, da esposa esperando com a torta de maçã na porta. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que se ele se aliasse gritantemente com os Estados Unidos, ele estaria com uma bomba atômica da Rússia no pescoço. Então, ele tinha que tirar a capital do Brasil de uma forma exposta. E aí ele pensou, não, vamos para um lugar muito esmo. Aonde é esmo no Brasil? O Centro-Oeste, que não tem nada. Então, vamos embora para lá? Vamos embora para lá. E criar a capital Brasília. Então, não, ele não sonhou com isso. É uma estratégia política. E combinou de que o melhor amigo dele era um arquiteto chamado Oscar Niemeyer. Coincidência boa. É. Mas e aí, amiga, me conta, como é que ele morreu? Olha, de circunstâncias um pouco ainda duvidosas. Meio parecido com John F. Kennedy. Que chique. Né? Pelo Bem menos nossos... norte-americano, do jeito que ele gostava. Pelo menos nossos karmas são chiques, né, amiga? Né? Mas assim, o Getúlio também, por ser parcialmente populista, mas é porque Getúlio também deu uma guinada muito grande na economia do Brasil na época, mas também deixou o Brasil numa dívida gigantesca. Getúlio, olha, Getúlio está na minha cabeça, Getúlio está na minha cabeça. Juscelino, ele, ele ainda se tornou esse presidente que todo mundo achava maravilhoso, porque ele deu uma guinada econômica muito boa, o Brasil estava tudo lindo, a maquiada linda, deixou o Brasil assim pronto para o carnaval, com a maquiagem perfeita. E aí o pessoal caiu nos amores no Juscelino. Ô, JK, maravilhoso, JK, JK. E aí, JK teve, com a queda, ele passou o cargo dele para um maluco, foi embora, ele teve que ir embora para fora do país, porque teve o golpe de 64, eles achavam que ele poderia ser uma ameaça, e aí ele teve que ser exilado, foi embora para a Europa. Quando ele voltou para o Brasil, ficou ainda aquela grande ameaça. Por quê? Porque JK tá aqui, né, gente? JK pode a qualquer momento falar, não, eu quero essa merda. E aí o povo vai querer ficar, vai querer pegar e falar, não, vou votar no JK, porque ele já fez e foi bom, e a gente agora tá aqui ruim, com tudo ruim. Então existia aquela ameaça pairando em cima da ditadura em si na época. E aí eles pensaram, opa, né? JK, eu acredito na teoria da conspiração de que suicidaram ele. Eu acredito. Mas conta pra gente, como é que ele morreu? Ele morreu num acidente de carro, onde o carro dele, o Opala na época, bateu num caminhão, né? Eu acho que é rural. Acho que era um caminhão rural. Bateu num caminhão, mas muitos E quem dizem dirigia era o motorista dele, tudo direitinho, né? isso. Porque é um cara que estava acostumado a dirigir Já estava e acostumado a tal. dirigir e tudo mais, já tinha toda aquela situação normal, né? E que do nada
o carro bateu nele. Entendi. E bateu no caminhão. Uhum. E muitos dizem que, tipo, nisso viram um ônibus que meio que encurralou o carro para bater no caminhão. Tem muitos depoimentos que falam sobre esse assunto. Muitos falam que, tipo, no ônibus, esse ônibus estava junto e que do ônibus 35 pessoas, só 5 quiseram depor, ninguém quis depor mais. E a gente entende, porque estávamos numa ditadura militar, onde se você falasse demais, você seria torturado ou morto. Pode ser que um caminhão também te encontrasse, né? Exatamente. Então eu super acredito na teoria da conspiração do JK. Porque eu acho que, tipo, numa ditadura militar, principalmente quando uma ameaça tão grande quanto uma ameaça de um Juscelino, por exemplo, que já foi presidente, pode assumir o poder a qualquer momento de novo se ele decidisse, porque o povo estaria com ele, seria muito estranho se aqueles que estavam no poder não quisessem sumir com aquele cara de vez. Então eu super acredito que Juscelino foi uma queima de arquivo. Sim. Sabe? E não sei se ele seria a chave certa para a época para poder acabar com a ditadura, porque ele era bem moderado, ele não era aquela coisa tipo radicalista, ele era bem moderado, era um político que via os dois lados, considerava. Polido, né, nesse sentido, né? Mas ele era considerado uma ameaça naquela época. Qual é o próximo que teve o karma no meio dos peitos, amiga? Olha, esse aí é o mais conhecido aqui na minha área, sabe? Que é o Sô Tancredo. Sim, que eles falam que foi o vovô. melhor presidente do Brasil porque não chegou a assumir. Que piada horrorosa. Mas aí é que tá, tipo, eu não sei se ele era tão bom assim como presidente também, mesmo não assumindo. Porque eu acho que nem assumindo ele foi um bom presidente. Mas aí a gente deleta. Ele, né, já morreu mesmo, coitado. Vai, vamos lá. Ah, mas assim, o Tancredo, ele tem toda uma história meio. Inclusive, tem um filme, desculpa, amiga, te cortar, que agora que eu me lembrei, tem um filme do Tancredo sobre isso que a May vai falar, exatamente só sobre essa parte do desencarne dele, que se chama O Paciente. Quem tiver curiosidade, é interessante tu saber disso, amiga. Não. E é muito legal. É um filme só falando esses dias aí que ele ficou no hospital, esses balalá todo que você vai cantar. Se chama O Paciente. E tem uma frase muito boa que eles falam no filme, que você vai falar aí, mas só dando a introdução, que o médico, né, que fez a operação e tal, falou que a cirurgia foi bem sucedida, só o paciente que não sobreviveu, mas a cirurgia foi um sucesso. Exatamente. Gente, Tancredo. Conte-me. Tancredo é maravilhoso, a história de Tancredo. Assim, ele sempre foi muito. Ele foi um político, assim. Todo mundo fala que ele foi o que mais brigou para que acabasse a ditadura. Mas, assim, não. A Não. ditadura já estava fadada a acabar, já estava no final mesmo. Ele estava lá um tempão. Se ele era realmente brigão, ele não estaria no Congresso, não Era um seria marqueteiro. político. Ele era um verdadeiro garganta. Mas, como todo político mineiro, um verdadeiro garganta. Coronelzão, mas coronelzão de Minas não é considerado coronel, né? Mas a gente fala coronelzão mesmo. E ele meio que estava lá na briga da direta já, vamos voltar a votar, etc. E foi o primeiro presidente eleito. Foi eleito com todos os méritos. Com todos os pão de queijo. Com todos os pão de queijo, com todos os cafezinhos, né? Um pauzinho de qualidade. Aí o que aconteceu? Caiu doente. Que estranho. Ué, como assim? Um tumor que ele tinha era benigno. O tumor do nada resolveu virar maligno. Como assim? Eita. A real é que, tipo assim, Tancredo tinha 75 anos. E, cara, ter 75 anos nos anos 80 era ter 100 hoje. Primeiramente, onde está a cabeça do brasileiro de eleger
um presidente de 100 anos, porque se a gente for fazer o câmbio, né, anos 80, 2000, ele tinha 100 anos de idade. Aonde está a Amiga, cabeça? eu também lembrei que no filme, se eu não me engano, eles falam que foi apêndice. E do apêndice foi se complicando por outras coisas. Sim, o que que acontece? Uns dizem que ele morreu desse tumor, outros dizem que ele morreu da apêndice. Ninguém sabe exatamente do que Só sabe que ele morreu. morreu, só sabe que É, ele morreu. Só é. sei que ele passou por 7 cirurgias. Em quantos dias, amiga? 5. Isso! E Gente, a pergunta que não quer calar, quem vai fazer 7 cirurgias num homem de 75 anos e quer que ele fique vivo? amiga que torturar o homem, a verdade é essa, né? Não, pior não é isso. Pior é que ainda fizeram uma entrevista com um homem que ele estava Aham. morto. Ele estava sentado e morto. Me desculpa, pode falar que ele estava vivo, sobrevivendo. Aquele homem estava morto. Ele estava sentado num sofá com 25 pessoas sentadas em volta dele, todo mundo falando e ele lá, parado. 500 médicos. Então, tá tudo bem, estamos tudo bem, está indo tudo legal, o paciente está muito bom. Só não tá respirando muito, mas de resto tá tudo bem. Gente, não é possível. E é igual você falou, existe um médico que fala, né, que a cirurgia foi bem sucedida, só o paciente que não saiu vivo A culpa é do paciente que não sobreviveu, a incompetência dele, né? Mas a cirurgia foi bem sucedida. Só sei que a teoria da conspiração é que ele foi envenenado. Entendi. Eu não Mas acredito que ele foi envenenado, não. Eu você acredito acha que que ele ele foi morreu. torturado até morrer praticamente? Sim, sim, mais ou menos isso. Eu acho que, tipo, ele estava fadado a morrer, porque ele já estava velho pra caramba. E aí, aquela coisa, eles fizeram a primeira cirurgia, deu merda, só que o cara era presidente da república. E era a esperança do país, né? E, meu Deus, é agora e vamos. E aí, aquela coisa, tipo, porra, As fudeu. diretas já era dele, amiga, esse slogan, Isso. né? Aham. Direta já para poder fazer as eleições diretas. E, tipo assim, Uhum. ele não foi eleito pelo povo. O Não, primeiro. mas a propaganda dele, o slogan era essa, né? Não, o primeiro presidente eleito pelo povo foi Fernando Collor de Mello, tá? Sofre nisso. Pra você ver como é que o Brasil Pô, sabe, votamos sabe votar. certinho. Mas é Bra- que a gente, né? Brasileiro sabe votar, muito bem. É, Vambora. Mas ele não foi eleito pelo povo, ele foi eleito pelo Congresso em si, que foi a primeira eleição direta, mas direta pelo. Direta. Foi Entendi. exatamente direta. Isso aí. Mas assim, o que eu vejo é que, tipo, ele teve a crise, mandaram ele para o hospital, a cirurgia não foi bem sucedida, os médicos viram que fizeram alguma coisa errada, mas para poder limpar a situação, como é que a gente vai fazer com que na autópsia não dê que foi a minha merda que matou o cara? Vamos falar que ele tem um monte de coisa, vamos abrir ele em tudo quanto é Vamos lugar, cagar tudo. porque aí ninguém vai saber de onde que a merda veio. É mais ou menos isso, sabe? Tipo, como é que o peso do médico, Sim, tipo, doutor fulano de tal foi quem matou o presidente. sim, Então, como o doutor fulano de tal não quer ter esse peso de que sim. eu matei o presidente, A esperança do Brasil, o que ele faz? Ele vai lá e tortura o homem. abre o cara todo. Isso. Que aí vai ter um monte de buraco na autópsia, ninguém vai saber de onde que foi que deu erro aqui. Show É de mais ou bola. menos isso. Esse teve um carmaço, né, coitada? Em Mas, cima dos peitos mas dele. é aquela coisa, se você parar para prestar atenção, ele é um dos que, tipo, carrega um karma, um dos maiores karmas, assim. Sim. Porque ele é herdeiro de fazenda. Fazenda em Minas Gerais, E sabemos nem muito tinha bem. escravidão nem nada, não, né? Não, que É, isso? não, né? Todo o poder político, econômico da família Neves é um poder político econômico escravagista, vindo de colônia. Então, se você for parar para prestar atenção, quem carregava o maior karma brasileiro entre si foi ele. Tá vendo como São Lourenço tá silencioso, amiga?
Nossa, mas São Lourenço é maravilhoso, adorei. Não, mas aqui também tá complicada a Tá situação. animado também, mas vamos lá. Mas vamos lá, nós somos brasileiras. Sabe um outro que também teve um desfecho horroroso, mas não tem a ver com presidentes, mas eu acho que a gente não podia deixar de comentar, foi o PC Farias, né? Sim. Se a gente for desdobrar para outros políticos, o Brasil tem muita assim, maldição na política, né? Aí você pode chegar para mim e falar, mas outros países também têm, com certeza, porque todos os países têm seus karmas também, né? Mas se a gente for parar para pensar que no Brasil tem isso, a gente faz questão de destacar isso, porque os Estados Unidos é muito conhecido por isso. Aqui no Brasil não se fala tanto disso, mas a gente tem um histórico bem pesado de mistérios e maldições e karma em relação à política, né? Pois é, porque eu acho que o brasileiro tem muito karma também. Aí vem o karma negativo, porque todo signo tem seu karma positivo e negativo. Voltamos ao fato do Brasil ser um signo de virgem, e o signo de virgem ter seu karma negativo e seu karma positivo. E o karma negativo do signo de virgem é ser um país extremamente de limpeza. Só que a limpeza, ela pode estar colocada aí dentro de uma eugenia, por exemplo, de que só os puros, os brancos é que merecem, então vamos limpar tudo que não é puro e branco. Vem essa parte também da limpeza da maquiagem, né? Então, se a gente for levar em consideração que a primeira favela do Rio de Janeiro foi criada porque os cortiços que ficavam no centro da cidade foram jogados no chão para construir uma avenida. Porque estava feio, né? Estava enfeiecido. Eles queriam que o Rio de Janeiro fosse a nova Paris. Então estava deixando a paisagem feia. Vamos tirar esse pessoal daí que está enfeiecendo a cidade. Então, a questão tem essa coisa também da limpeza, da organização, mas é um karma negativo, é uma parte pesada do signo. Brasileiro é extremamente hipócrita, né? Todos nós somos negros, graças a Deus, porque eu acho que a gente precisa, eu acho que se todo mundo fosse misturado, né, ter essas palhaçadas, mas a verdade é que o Brasil ele foge até das suas origens, né? Ele esconde as suas origens, e essa coisa de deixar os negros irmãos de pátria, que a gente branco, né, fez tanta covardia, esconder a nossa sujeira no alto, né, sujeira que eu digo é da gente ter feito tanta maldade, esconder debaixo do tapete, levando lá para o alto do morro, extrema covardia, isso fala muito desse lado de limpeza mal resolvido do brasileiro, né? Mas é a típica coisa, a gente tira o negócio do chão e coloca em cima do guarda-roupa. Uma hora a gente vai ter que puxar alguma coisa em cima do guarda-roupa e aquilo vai cair tudo na nossa cabeça. E é essa limpeza kármica que você está falando. Né? Então, existe todo esse peso. E aí que entra, por exemplo, esses karmas políticos que a gente estava falando. Por que que essas pessoas tiveram os fins tão pesados? Talvez porque essas pessoas estavam em situações onde elas tendiam para esse karma mais pesado, mais negativo do signo de Virgem, que é eu vou organizar, mas eu vou organizar do meu jeito, do meu ego, e não do jeito certo da organização. E aí, essas pessoas acabaram se encontrando com karmas muito pesados. Porque se você não está organizando do jeito que deve ser organizado, vamos desorganizar você. Entendi. E aí que tá. Eu vejo muito esse peso quando eu falo, por exemplo, não da questão da política brasileira, mas mais sobre a questão da crença brasileira de que o Brasil só vai dar certo se o Brasil seguir um parâmetro de um país, seja qual for. Um país europeu ou os Estados Unidos. Tipo, só a grama do vizinho é a grama mais bonita. Por quê? O brasileiro ele acaba fugindo da sua própria raiz, de quem ele realmente é. A gente está num país que é um país com florestas lindas, onde a gente pode explorar isso de formas boas, tanto tecnológica quanto de turismo.
abraçar isso de forma cultural. Mas o brasileiro ele não vê isso, ele acha que ele vai ter que, para ele ficar bonito, ele tem que cortar todas essas árvores, criar subúrbios lindos, igual os subúrbios dos Estados Unidos, que para mim não é bonito, mas isso é coisa de estética. Mas para o brasileiro é isso. E ele acaba sufocando a sua própria identidade. Eu acho que é por isso que hoje a gente se sente numa situação que, por exemplo, eu sinto como brasileira que eu estou sempre perdendo fôlego. Eu tenho medo até de respirar em certos lugares. Ou de impor a minha opinião, de certa forma, não impor, né? Mas dizer a minha opinião em certos lugares, que eu tenho medo até de respirar errado e a pessoa achar e entender de forma errada. Por quê? Porque a gente está acabando com o nosso próprio pulmão. Sim. A gente está acabando com o nosso próprio pulmão, então a gente está com dificuldade de respirar. Acho que isso traz muito a questão da energética da gente. Se a gente acaba com as nossas árvores na Amazônia, que é o pulmão do mundo, a gente fica com dificuldade de respirar. Sim, e dando justamente esse link, né, da política, até naquele debate da Globo, né, porque isso foi muito simbólico, né, o William Bonner, na hora assim, dos nervos, né, a flor da pele, ele falava, calma, respira, respira. Então, assim, essa coisa da gente estar muito à flor da pele, de faltar a calma, justamente isso que você falou, de ser falta de ar, energeticamente falando, o desdobramento desse desmatamento, dessa falta de respeito, é a lei do retorno energética, né, na verdade, em relação a isso. A gente fica com... Parece que está sempre engasgado. É como Sim, se o ar não passasse. sim. E Dentro da nossa lista aí dos assassinados pelo karma, tem mais algum aí? Morreram todos. morreram todos. Olha, Acho que era isso, né? eu acho que sim. Na política nova tem sim. Agora, na política antiga, a gente pode também explorar Não, várias tá ótimo. Se a coisas. gente for nas políticas antigas, a gente vai ter que fazer uma série, minissérie. Mas, assim, outra coisa que eu acho muito interessante também, e isso já é uma coisa que, tipo, a gente pode pedir aos ouvintes, se eles acham interessante, que existem também vários casos de fantasmas Sim, brasileiros, sim, de aparições em alguns palacetes cariocas. sim. Porque E a todo gente mundo quer estar no Rio, até os espíritos, não é é, verdade? não, assim, se a gente for levar em consideração de que o Rio foi capital do Brasil por tantos anos, né? Deve ter virado ponto turístico lá no plano astral, né, em relação a isso. Para dar uma Opa, vamos descer, visada. vão lá no Rio. Vão lá no Rio, vão. Mas Então, até hoje falam, né, que na casa do Getúlio lá, às vezes aparece, né, escutam um espírito, escutam o pau do tiro ecoando ainda nas paredes. tem um monte de coisa. Tem histórias também de assassinatos, de Muita coisa. envenenamentos, um monte de coisa. O bagulho é doido. O karma é profundo. Então, aí, se os ouvintes acharem interessante, a gente também pode falar sobre esse assunto mais um pouco. Podemos, porque tem bastante fantasma conhecido no Brasil, né? Famoso politicamente, inclusive. Acho que é isso, né, amiga? Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Não. Eu acho que como a gente sempre gosta de trazer uma reflexão, eu acho que a melhor reflexão que a gente tem a trazer disso, além do conhecimento que a gente quis trazer, já que a gente está numa fase tão politicamente falando intensa, eu acho que independente do seu lado, enfim, que você esteja, a falta de ar é coletiva, a falta de paciência é coletiva. E eu acho que isso fala muito da nossa responsabilidade espiritual e social no nosso país, né? Só prestar atenção nisso e tentar ter um pouco mais de paciência um com os outros, né, amiga? Não leva tudo tão a ferro e fogo. E eu acho que, tipo, tem muito a ver também com essa parte da organização que a gente começou, iniciou o podcast, e a gente pode terminar com isso também. Quando a gente está num quarto e a gente começa a enfiar muita coisa dentro desse quarto,
uma hora não sobra espaço pra gente, a gente acaba se sufocando dentro desse É quarto. verdade. E é mais ou menos isso que a gente se encontra, é o momento que a gente se encontra no Brasil. É um momento onde a gente está lutando para respirar dentro de um quarto pequeno lotado de coisas. Uhum. E a gente precisa organizar esse quarto pequeno. Só que a gente precisa ter uma, como eu posso dizer, uma certa noção da onde a gente precisa começar essa organização. E aí é aquela coisa, a gente não pode mirar, lógico que o poder maior está nas mãos dos políticos, dos partidos e etc. Mas a gente também tem um poder e a gente pode começar a organizar por nossa conta e risco, para o nosso cantinho. Então, eu acho que a gente tem que começar a acreditar um pouco mais em nós e ir mudando aos poucos ou limpando aos poucos certas bagunças, para que a gente consiga deixar esse quarto um pouquinho mais arejado. É verdade. E a gente pode começar a organização na nossa vida pessoal, né? Exatamente. É isso aí. Principalmente na nossa vida pessoal, nas nossas crenças. Se as nossas crenças estão mais ligadas ao ego. Sim, porque a energia do país também é a energia do povo, a energia do coletivo, né? E se o país está muito egoísta, significa Quem que é que tá egoísta? é o Povo. povo. Né? Se o país está muito Extremista. agressivo, É o povo. é o povo. Se o país está sem paciência, povo. É. Meus amores, é isso. Espero que tenha servido aí a reflexão. Fiquem com Deus. Obrigada pela audiência de sempre. Qualquer sugestão, como sempre, é só entrar em contato com uma das de nós duas. Um beijo, fiquem com Deus. Ah, amiga, uma coisa que um ouvinte sugeriu, a gente botar o nosso arroba, que a gente às vezes esquece. Para quem quiser, né, seguir a gente, meu arroba é @Caroline, lá no Instagram, né? É Caroline R. Jorge, e o seu, amiga? O meu é @maimelo, com 2 L's, M. E do nosso podcast, Gaia Podcast. Perfeito, então. Quer acrescentar mais alguma coisa, amor? Não, é isso. Então tá bom. Beijinhos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E Final muito obrigada. de semana. E muito obrigada, como sempre, viu? Mais uma vez.